No mundo do crime organizado, a confiança costuma valer mais do que dinheiro. Alianças são construídas ao longo de anos, impérios criminosos surgem a partir de parcerias aparentemente inabaláveis e líderes poderosos dependem da lealdade de seus aliados para permanecer no topo. Mas existe um problema. Em um universo movido pela ambição, pelo medo e pela sobrevivência, a traição está sempre à espreita. Ao longo da história, algumas das maiores organizações criminosas do planeta não foram derrubadas apenas pela polícia ou pelos governos, mas por pessoas que estavam dentro delas. Amigos traíram amigos, sócios eliminaram parceiros e homens de confiança se transformaram nos piores inimigos que um líder poderia ter. E poucos exemplos ilustram isso melhor do que a história envolvendo Joaquim El Chapo Guzmán e os irmãos gêmeos Pedro e Margarito Flores. Durante anos, eles trabalharam juntos e construíram uma das maiores operações de tráfico entre o México e os Estados Unidos. Os irmãos eram considerados parceiros valiosos do cartel de Sinaloa e movimentavam toneladas de entorpecentes para a organização. Mas quando passaram a acreditar que suas vidas estavam em risco, tomaram uma decisão que ninguém esperava. Secretamente se tornaram informantes federais e ajudaram as autoridades a reunir provas contra aquele que, na época, era considerado o narcotraficante mais procurado do mundo. A rivalidade entre Carlos Henrique Sánchez Martínez, conhecido como El Cholo, e Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, tornou-se uma das guerras internas mais famosas do crime organizado mexicano. O conflito chamou atenção porque não se tratava de inimigos históricos, mas de antigos aliados. Durante anos, El Cholo foi considerado um operador importante dentro do cártel Jalisco Nueva Generación, conhecido pela sigla CJNG, organização liderada por El Mencho. Entretanto, acusações de traição, disputas de poder e divergências sobre o controle de territórios acabaram provocando uma ruptura que mergulhou o estado de Jalisco em uma guerra sangrenta. Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, construiu sua reputação como um dos criminosos mais poderosos do México. Antes de liderar o CJNG, teve envolvimento com organizações criminosas ligadas ao antigo cartel do Milênio. Com o passar dos anos, tornou-se uma das figuras centrais da expansão do narcotráfico mexicano e ajudou a transformar o CJNG em uma das organizações criminosas mais influentes do país. Seu estilo de liderança foi frequentemente descrito por autoridades e analistas como altamente centralizador, exigindo lealdade absoluta de seus subordinados. Sob sua liderança, o cartel expandiu operações de tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, extorsão e controle territorial em diversos estados mexicanos. A organização também ganhou notoriedade pela capacidade militar de seus grupos armados e pela violência empregada contra rivais e dissidentes. Carlos Henrique Sánchez Martínez, o El Cholo, foi durante anos um dos homens de confiança de El Mencho. Diversos relatos o apontam como um comandante importante nas operações do CJNG na região metropolitana de Guadalajara, capital do estado de Jalisco. Sua influência dentro da organização cresceu à medida que o cartel se expandia. Diferentemente de muitos operadores de menor escalão, El Cholo possuía poder próprio, acesso a homens armados e influência regional. Isso lhe permitiu construir uma base de apoio significativa dentro do cartel, algo que posteriormente seria decisivo para a ruptura com El Mencho. A principal versão divulgada por veículos mexicanos aponta que a ruptura começou por volta de 2017. O episódio central teria sido o assassinato de um operador financeiro do CJNG, conhecido como El Colombiano. Segundo essas informações, El Cholo teria ordenado o homicídio sem autorização da liderança do cartel, o que foi interpretado por El Mencho como uma grave quebra de confiança. Além do assassinato, surgiram acusações de que El Cholo estaria se apropriando de recursos da organização e agindo de forma cada vez mais independente. Embora existam diferentes versões sobre os detalhes, há consenso entre diversas fontes de que o conflito foi visto internamente como um ato de rebeldia contra a autoridade de El Mencho. Para um cartel estruturado em torno da lealdade ao líder, a situação rapidamente evoluiu para uma guerra interna. El Mencho passou a considerar El Cholo um traidor, enquanto El Cholo acreditava possuir força suficiente para desafiar a liderança do antigo aliado.
Após a ruptura, El Cholo participou da criação do Cártel Nueva Plaza, organização formada por dissidentes do CJNG e por antigos aliados de El Mencho, que também haviam rompido com ele. Entre os nomes associados ao grupo estava Eric Valencia Salazar, um dos fundadores originais do próprio CJNG. A criação do Nueva Plaza representou um desafio direto ao poder de El Mencho. Pela primeira vez, um grupo formado por antigos integrantes do CJNG passou a disputar territórios estratégicos em Jalisco e arredores. A guerra resultante envolveu confrontos armados, assassinatos e disputas pelo controle de rotas criminosas. El Mencho respondeu à dissidência com a lógica tradicional dos cartéis mexicanos, que é a de eliminar a ameaça e demonstrar que a traição teria consequências severas. O CJNG empregou sua superioridade numérica e financeira para perseguir integrantes do Nueva Plaza e retomar áreas perdidas. Já El Cholo tentou construir uma estrutura alternativa capaz de rivalizar com o cartel rival. Sua estratégia consistiu em reunir dissidentes e explorar o conhecimento interno que possuía sobre a organização de El Mencho. Isso tornou o conflito particularmente intenso, pois ambos os lados conheciam métodos, rotas e operadores do adversário. A disputa foi marcada por emboscadas, assassinatos seletivos e confrontos territoriais em municípios da região de Guadalajara. O conflito tornou-se um dos mais violentos do oeste mexicano naquele período. Em março de 2021, surgiram imagens mostrando El Cholo sob custódia de homens armados ligados ao CJNG. Na gravação, ele aparecia cercado por integrantes da organização rival. Pouco depois, foi confirmado que ele havia sido executado. Seu corpo foi encontrado em uma praça pública no município de San Pedro Tlaquepaque, em Jalisco. Segundo relatos divulgados pela imprensa mexicana, o cadáver estava envolto em sacos plásticos e exibia cartazes presos por facas. As mensagens o identificavam explicitamente como o traidor e mencionavam seu nome e apelido. O ato foi amplamente interpretado como uma demonstração pública de poder do CJNG e um aviso para qualquer integrante que considerasse desafiar a liderança de El Mencho. Embora não exista prova pública de que El Mencho tenha participado diretamente da execução, a morte foi amplamente atribuída à campanha conduzida pelo cartel Nova Geração contra seu antigo aliado. Diversas fontes descrevem o assassinato como o desfecho da vingança de El Mencho contra aquele que havia sido um de seus homens mais próximos. A morte de El Cholo representou um golpe devastador para o cartel Nueva Plaza. Sem sua principal liderança, a organização perdeu capacidade de coordenação e influência. Embora remanescentes tenham continuado ativos por algum tempo, a estrutura jamais recuperou a força que possuía durante o auge da rivalidade. Para o CJNG, a eliminação de El Cholo serviu como demonstração de força e reafirmação da autoridade de El Mencho sobre a organização. O episódio permanece como um dos exemplos mais conhecidos de como disputas internas entre antigos aliados podem evoluir para conflitos extremamente violentos dentro do narcotráfico mexicano. A trajetória de Osiel Cárdenas Guillén, conhecido como El Mata Amigos, é uma das mais importantes e controversas da história do narcotráfico mexicano. Sua ascensão foi marcada por traição, ambição e violência extrema. Após eliminar seu próprio amigo e aliado Salvador Gomes Herrera para assumir o controle do cartel do Golfo, Osiel transformou a organização em uma potência criminosa. Sua decisão mais impactante foi recrutar desertores das forças especiais do exército mexicano para criar um exército particular, os temidos Los Zetas. A estratégia revolucionou o crime organizado no México, elevando o nível de violência a patamares sem precedentes. Osiel Cárdenas Guillén nasceu em 1967 na cidade de Matamoros, no estado mexicano de Tamaulipas. Antes de ingressar no narcotráfico, trabalhou como mecânico. Sua entrada no cartel do Golfo ocorreu durante os anos em que a organização era liderada por Juan García Ábrego, um dos maiores traficantes do México na década de 1990. Após a prisão de García Ábrego em 1996, iniciou-se uma disputa interna pelo controle da organização
organização. Naquele período, Salvador Gomes Herrera, conhecido como El Chava, assumiu uma posição de liderança dentro do cartel. Gomes não era apenas um colega de organização, ele era considerado amigo próximo de Osiel. Contudo, a amizade acabaria sendo destruída pela ambição. Em 1998, Osiel decidiu eliminar Salvador Gomes Herrera para assumir o comando absoluto do Cartel do Golfo. Diversas fontes apontam que o assassinato foi ordenado diretamente por Osiel durante a luta pelo poder dentro da organização. O episódio foi tão marcante que ele passou a ser conhecido como El Mata Amigos, uma referência ao fato de ter traído e mandado executar alguém que era considerado seu amigo e aliado. A morte de Salvador Gomes consolidou sua posição no topo do cartel, mas também revelou o estilo de liderança que marcaria toda a sua carreira: lealdade absoluta ou eliminação. A partir daquele momento, Osiel governaria por meio do medo e da força. Após assumir o controle do Cartel do Golfo, Osiel enfrentava dois problemas: rivais internos e a crescente pressão de outros cartéis mexicanos. Para resolver a situação, teve uma ideia inédita para a época. Ele recrutou Arturo Guzmán de Sena, um desertor das Forças Especiais Mexicanas, e ordenou que ele encontrasse os melhores militares possíveis para trabalhar para a organização. Pouco tempo depois, mais de 30 ex-integrantes do Grupo Aeromóvel de Fuerzas Especiais, uma unidade de elite do exército mexicano, abandonaram suas carreiras militares para trabalhar para o cartel. Assim nasceu o grupo que ficaria conhecido como Los Zetas. Inicialmente, eles não eram um cartel independente, funcionavam como uma força mercenária privada do Cartel do Golfo. Sua função era proteger Osiel, eliminar rivais, realizar execuções, cobrar dívidas e garantir o controle territorial da organização. A disciplina militar e o treinamento especializado tornaram os Zetas extremamente eficientes e perigosos. Antes dos Los Zetas, a maioria dos cartéis operava com pistoleiros comuns. Com a chegada dos ex-militares, surgiram novas táticas inspiradas em operações de guerra. Osiel introduziu uma estrutura paramilitar dentro do narcotráfico. Os Zetas utilizavam armamento pesado, estratégias militares, inteligência operacional e métodos de intimidação inéditos para a época. Muitos especialistas consideram que foi durante seu governo que começou a militarização moderna do crime organizado mexicano. Sob seu comando, o Cartel do Golfo expandiu significativamente suas operações de tráfico de substâncias ilícitas para os Estados Unidos, especialmente através da fronteira de Tamaulipas e da estratégica cidade de Nuevo Laredo. Em 1999, ocorreu um dos episódios que mais chamaram a atenção das autoridades dos Estados Unidos. Segundo investigações, Osiel ameaçou agentes federais americanos durante um confronto em Matamoros. O incidente envolveu integrantes da DEA e do FBI que realizavam operações na região. As ameaças contra agentes federais se tornariam posteriormente uma das acusações utilizadas contra ele nos tribunais americanos. Esse episódio fez com que ele passasse a ser considerado um dos criminosos mais procurados da América do Norte. O Império de Osiel começou a ruir em março de 2003. Após uma grande operação das autoridades mexicanas em Matamoros, ele foi capturado sem que houvesse um confronto prolongado. Sua prisão representou uma das maiores vitórias do governo mexicano contra o narcotráfico naquele período. Mesmo preso, porém, ele continuou influenciando o Cartel do Golfo durante vários anos. Os Zetas permaneceram atuando como braço armado da organização e continuaram expandindo sua influência pelo território mexicano. Em 2007, após anos de negociações e processos judiciais, Osiel foi extraditado para os Estados Unidos. A transferência foi considerada um duro golpe para o Cartel do Golfo. Nos tribunais americanos, ele enfrentou acusações relacionadas ao tráfico internacional de entorpecentes, lavagem de dinheiro, conspiração criminosa e ameaças de morte contra agentes federais. Em 2010, acabou condenado a 25 anos de prisão. Como parte de acordos judiciais, também
homem concordou em entregar milhões de dólares obtidos através do narcotráfico. Após a condenação, Oziel passou por algumas das prisões federais mais rigorosas dos Estados Unidos. Durante parte da pena, ficou detido na famosa penitenciária de segurança máxima ADX Florence, localizada no estado do Colorado, conhecida como Supermax. A prisão abriga alguns dos criminosos mais perigosos do mundo e mantém os detentos sob condições extremamente rígidas de isolamento. Posteriormente, foi transferido para outras instalações federais de alta segurança antes de cumprir a fase final da pena em Indiana. Embora tenha criado os Los Zetas para servirem ao Cartel do Golfo, a organização acabaria se voltando contra seus antigos aliados anos depois. Após a prisão de Oziel, disputas internas e conflitos de liderança contribuíram para que os Zetas se separassem do Cartel do Golfo, iniciando uma das guerras mais violentas da história do narcotráfico mexicano. Muitos analistas consideram que a criação dos Los Zetas foi o fator que mais transformou o crime organizado no México durante o século XXI. Após cumprir mais de 2 décadas sob custódia americana, Oziel foi libertado do sistema prisional dos Estados Unidos em 2024. Contudo, ele não recuperou a liberdade. Logo após deixar a prisão, foi entregue às autoridades migratórias e posteriormente deportado para o México. Ao chegar em território mexicano, foi imediatamente preso novamente e transferido para o Presídio Federal de Segurança Máxima, conhecido como Prisão de Altiplano, onde continua enfrentando diversos processos relacionados ao crime organizado, tráfico e lavagem de dinheiro. Sua história permanece como uma das mais influentes do narcotráfico moderno, onde um homem que traiu um amigo para chegar ao poder criou um exército de ex-militares que mudou para sempre a dinâmica dos cartéis mexicanos e acabou passando mais de 20 anos atrás das grades enquanto assistia à fragmentação do império que construiu. A relação entre Joaquim Guzmán Loera e os irmãos Pedro Flores e Margarito Flores é considerada uma das traições mais impactantes da história do narcotráfico moderno. Durante anos, os gêmeos foram alguns dos distribuidores mais importantes das substâncias ilícitas fornecidas por El Chapo nos Estados Unidos. Juntos, movimentaram toneladas de entorpecentes e milhões de dólares. No entanto, quando perceberam que estavam cercados por investigações federais e passaram a acreditar que poderiam ser assassinados pelo próprio cartel, tomaram uma decisão extraordinária. Tornaram-se informantes secretos do governo americano. Suas gravações, informações financeiras e testemunhos ajudaram autoridades dos Estados Unidos a construir parte dos casos que mais tarde seriam usados contra El Chapo e outros líderes do cartel de Sinaloa. Antes de se tornar o narcotraficante mais famoso do mundo, El Chapo começou sua carreira trabalhando para o antigo cartel de Guadalajara, liderado por figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo. Após a fragmentação daquela organização no final dos anos 80, ajudou a construir o cartel de Sinaloa, que se transformaria em uma das maiores organizações criminosas do planeta. Durante as décadas de 1990 e de 2000, El Chapo ganhou notoriedade por sua habilidade logística. Diferentemente de muitos traficantes que dependiam de uma única rota, ele desenvolveu redes complexas de transporte entre México e Estados Unidos, utilizando túneis, caminhões, embarcações e diversos intermediários. Mesmo após ser preso em 1993, conseguiu continuar influenciando operações criminosas e em 2001 protagonizou uma fuga espetacular de uma prisão mexicana, aumentando ainda mais sua fama internacional. Na segunda metade dos anos 2000, muitos órgãos de segurança passaram a considerá-lo o narcotraficante mais procurado do mundo, especialmente após a morte de diversos rivais e o fortalecimento do cartel de Sinaloa. Pedro e Margarito Flores cresceram em Chicago. Inicialmente envolvidos com gangues locais, eles acabaram construindo uma enorme rede de distribuição de entorpecentes no mercado americano. Com o passar do tempo, tornaram-se clientes diretos dos maiores fornecedores mexicanos. A importância dos gêmeos cresceu tanto que eles passaram a negociar diretamente com altos integrantes do cartel de Sinaloa. Em determinado momento, estima-se que movimentavam várias toneladas de substâncias ilícitas por mês.
vez, tornando-se peças fundamentais para a expansão das operações de El Chapo nos Estados Unidos. O relacionamento entre eles era extremamente lucrativo. Os irmãos recebiam carregamentos gigantescos de entorpecentes e enviavam milhões de dólares em retorno aos fornecedores mexicanos. Durante anos, ambos os lados enriqueceram com a parceria. A relação começou a se deteriorar quando os irmãos perceberam que estavam sendo monitorados pelas autoridades americanas. Ao mesmo tempo, conflitos internos dentro do cartel de Sinaloa aumentavam a sensação de insegurança. Segundo relatos apresentados posteriormente em tribunais, os gêmeos passaram a acreditar que poderiam ser eliminados caso fossem considerados um risco para a organização. No mundo do narcotráfico mexicano, a suspeita de colaboração com autoridades costuma ser punida com extrema violência. Os irmãos afirmaram que começaram a temer tanto a prisão quanto uma possível execução ordenada por membros do cartel. A combinação desses fatores os levou a procurar uma saída que pudesse protegê-los e suas famílias. Em 2008, os irmãos Flores iniciaram secretamente uma colaboração com autoridades federais americanas. A partir desse momento, passaram a gravar reuniões, telefonemas e negociações com integrantes do cartel de Sinaloa. Durante anos, continuaram aparentando ser aliados da organização, enquanto forneciam informações valiosas ao governo dos Estados Unidos. A situação era extremamente arriscada. Caso fossem descobertos, dificilmente sobreviveriam. Ainda assim, continuaram coletando provas contra importantes líderes do narcotráfico mexicano. Os irmãos participaram de encontros com diversos operadores do cartel e ajudaram investigadores a compreender melhor a estrutura financeira da organização. As informações fornecidas permitiram rastrear rotas de tráfico, esquemas de lavagem de dinheiro e métodos utilizados para transportar entorpecentes através da fronteira. Embora o caso contra El Chapo tenha sido construído a partir de múltiplas investigações e inúmeras testemunhas, os Flores tornaram-se algumas das fontes mais importantes para os promotores americanos. Quando sua colaboração foi finalmente revelada, o impacto foi enorme. Muitos integrantes do narcotráfico ficaram chocados ao descobrir que dois dos maiores distribuidores da organização haviam trabalhado durante anos para o governo. É importante esclarecer que os irmãos Flores não foram os únicos responsáveis pela captura de El Chapo. Sua queda resultou de uma combinação de operações mexicanas e americanas, inteligência eletrônica, vigilância, cooperação internacional e depoimentos de diversas testemunhas. Entretanto, as informações fornecidas pelos gêmeos ajudaram significativamente as autoridades a entender a dimensão das operações do cartel de Sinaloa e a fortalecer processos judiciais contra seus líderes. El Chapo foi preso novamente em 2014. Em 2015, protagonizou outra fuga espetacular por um túnel construído sob sua cela. Poucos meses depois, em janeiro de 2016, foi recapturado pelas autoridades mexicanas. Em 2017, foi extraditado para os Estados Unidos, onde enfrentou um dos julgamentos mais famosos da história do narcotráfico. Em 2019, foi condenado por múltiplas acusações relacionadas ao tráfico internacional de substâncias ilícitas e sentenciado à prisão perpétua. Após admitirem seus próprios crimes e cooperarem com a justiça, Pedro e Margarito Flores receberam reduções de pena em comparação ao que poderiam enfrentar sem colaboração. Posteriormente, ingressaram em programas de proteção a testemunhas. Durante anos, suas localizações foram mantidas em sigilo devido ao risco de retaliação por parte de organizações criminosas. Sua história tornou-se um exemplo raro de grandes traficantes que ajudaram o governo americano a desmontar parte da estrutura de um dos cartéis mais poderosos do mundo. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.